Tá? Olhando para o céu de São Paulo, a gente até observa em alguns pontos aquela faixa cinzenta de poluição. Pois bem, estamos falando aí sobre tempo seco, temos aí a qualidade do ar que não está muito boa, a temperatura alta e essas condições climáticas, a gente sempre fala isso, né? Calor, tempo seco, favorecendo aí no risco alto e crítico em alguns pontos do estado. Mas eu também costumo dizer o seguinte, além das condições climáticas, infelizmente, tem a ação humana nessa questão também, né? Isso é fundamental, responsabilidade de todos nós, né, Jaque? Sim. Porque nos últimos dias, infelizmente, né, vocês viram, foram vários flagrantes de balões avistados no céu aqui de São Paulo, ou que caíram na região metropolitana. Você já imaginou o que aconteceria se um deles caísse, por exemplo, sobre um posto de combustíveis ou numa área industrial? Um risco imenso. Total. A equipe de segurança do Polo Petroquímico do Grande ABC, que nos últimos anos vem aumentando, né, os esforços para combater essa prática ilegal, fez hoje cedo uma simulação. Vamos ver, então, os detalhes com Anselmo Caparica, agora ao vivo com a gente. Fala, Anselmo, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Alain? Boa tarde para você, boa tarde para a Jaque, boa tarde a todos. A gente está justamente nesse centro de treinamento que é utilizado pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros, também pelas empresas, para treinar os brigadistas justamente nessa situação. Esse tanque aqui foi utilizado para fazer essa simulação do que acontece quando cai um balão nesse tanque. Esse tanque aqui tem capacidade para 6 mil litros, mas aqui no Polo Petroquímico a gente tem, tanques bem maiores, com capacidade para 4 milhões de litros, 5 milhões de litros. E aí você imagina, né, um conteúdo inflamável, de repente, passa um balão ali próximo do tanque, pode causar uma grande explosão. Isso sem falar, claro, em todos os outros problemas que a gente pode ter, como, por exemplo, problemas ambientais. Aqui no Grande ABC nós temos grandes áreas verdes. Conversei com o Tenente Aleixo do Corpo de Bombeiros. Ele disse que quando um balão desses cai numa área de mata, com essa secura que a gente tem, fica muito difícil controlar o fogo, que pode durar dias e dias. Vou mostrar para vocês aqui agora, olha só, como a explosão foi feita próximo aqui da gente, claro que numa distância segura. Eu fiquei aqui todo cheio, todo sujo de fuligem, o David Faria vai mostrar para vocês aqui, mas não mais sujo do que o David Faria, que estava com uma camiseta branca, mas que agora está toda suja de fuligem também. Mas valeu a pena, viu, Alain? Valeu a pena para poder fazer esse alerta para as pessoas que ainda têm essa prática detestável de soltar balões que podem causar tragédias. Amarrado por cordas, um balão de quase 2 metros de altura é aceso. O tanque de 60 mil litros está cheio de água e apenas 30 litros de gasolina. O suficiente para causar uma grande explosão. O Polo Petroquímico fica em Santo André, mas coladinho com Mauá e bairros da zona leste da capital. Ou seja, os balões surgem de todos os lados. Esse vídeo é do ano passado e mostra um balão gigantesco caindo sobre a área industrial. Aqui no Polo Petroquímico nós temos tanques de combustíveis extremamente grandes. O que acontece se um balão cair lá, por exemplo, pode acontecer uma explosão. Então, o risco de explosão ambiental no polo petroquímico é imensurável, né? Para evitar qualquer risco de explosão ou de acidente, cerca de 1.200 brigadistas das empresas do Polo Petroquímico do Grande ABC são preparados para abater os balões. E é justamente nessa época do ano, entre maio e julho, que eles mais trabalham. Esse tanque aqui é um tanque pequeno, né? A gente chama pequeno para médio, mas tem tanques que com a capacidade muito maior no polo petroquímico. E o risco é desse balão cair numa hora que você está fazendo uma operação nesse tanque. Grandes acidentes aí que podem envolver, inclusive, a comunidade moradora ao redor, né? Então é importantíssimo ações como essa, né? A gente está treinando aqui os brigadistas, evidente, a gente está envolvendo todo o poder público aqui, então tem Corpo de Bombeiros, Polícia Militar tá junto, Defesa Civil, nós estamos aqui. 10 anos atrás, em 2014, o Polo Petroquímico do Grande ABC registrou 207 quedas de balões. Número que diminuiu ao longo do tempo. No ano passado, foram 31. Neste ano, entre janeiro e abril, foram 7 quedas. A Polícia Militar Ambiental informou que nos primeiros 5 meses do ano passado, fez 17 autuações por fabricação, transporte e soltura de balões. Neste ano, no mesmo período, foram 40. Mais do que o dobro.
Segunda-feira, nós mostramos aqui no SP1 2 incêndios provocados pela queda de balões na zona oeste da capital. Na madrugada de sábado para domingo, um balão caiu sobre o teto de uma construtora. O fogo rapidamente se espalhou e, em pouco tempo, destruiu o galpão. Isso foi na rua Guaicurus, na Água Branca. No dia seguinte, outro balão caiu bem próximo, na rua Doutor Rafael Correia, a apenas 700 metros de distância. O balão caiu em frente a esse prédio e o fogo se espalhou pela tela de proteção do apartamento, que fica no segundo andar. Por sorte, não havia ninguém no imóvel. Lembrando também que a soltura do balão ele é um crime penal previsto no artigo 261. Então, coloca em risco as aeronaves que estão, né, se deslocando e também o risco ambiental, risco pessoal, de queimaduras e etc. Uma preocupação grande também são os incêndios em vegetação, incêndio em mata, né? E não é só a mata que queima, mas toda a fauna, os animais que são mortos também nesse período do ano. Um risco absurdo e uma responsabilidade maior ainda, né? E a gente reforça que soltar balão é crime. Se você, por acaso, flagrar uma ou mais pessoas fabricando, transportando, vendendo balões, é só ligar para a Polícia Militar e denunciar. Telefone 190, já em caso de incêndio ou de pessoas feridas, né, por queimadura, chama o Corpo de Bombeiros, aí o telefone é 193. Estamos todos juntos, né? Ainda mais nesse momento de tempo tão seco e quente. E a gente falava agora há pouco sobre qualidade do ar. E olha só, temos imagens ao vivo do Globocop na Zona Sul. Larissa Calderari com flagrante pra gente. Oi, Larissa. É isso mesmo, Jaque, Alan. A gente sobrevoa aqui a região do Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. E olha só essa fumaça escura, densa que a gente